Olá, você está na TV Estadão e nós continuamos aqui a entrevista com o deputado Roberto Freire. Ele foi eleito pelo PPS de São Paulo e agora está prestes a presidir o Mobilização Democrática, um partido que nasce da fusão do PPS com o PMN. Deputado, como a gente estava falando, o partido o Mobilização Democrática nasce num contexto aí de campanha de 2014 já colocado no cenário político e o partido passa a ser um agente importante desse cenário aí de sucessão presidencial para o ano que vem. O senhor mesmo já disse, fez convites ao ex-governador José Serra, que ainda não respondeu. O senhor tem sinalizado aí um apoio para Eduardo Campos. Quando que o senhor acha que o partido deve definir aí a sua posição para a eleição de 2014? Vai ser ainda esse ano, em 2013? Olha, se fosse continuar o PPS, eu poderia dizer a você que estava meio em marcha batida. Se Eduardo Campos viesse a ser candidato, o apoio a ele. Isso dentro do PPS. Tinha lá ainda setores que achavam e faziam opção por Aécio Neves e até por Marina Silva, né? Isso continua. Né? Agora veio o PMN, e que eu não sei bem como é que eles estão se situando. Sei que será de oposição, porque como nós também era de oposição ao governo federal. Mas qual a sua primeira opção? O que é que está pensando? Isso vai levar um tempo de debate. Eu diria agora que nós não temos nenhuma definição. Né? Mas e de candidatura própria, por exemplo, o ex-governador José Serra? Tem. A própria presidente do PMN, quando no processo de fusão, lançou inclusive a minha candidatura. Só que eu agradeci e disse que talvez mais importante para o partido que surge naquele momento era pensar em ser um grande instrumento de criar uma efetiva alternativa para derrotarmos esse bloco que aí está. Porque essa é uma luta democrática e republicana. Até porque esse governo deixa muito a desejar no respeito, seja às liberdades democráticas, a imprensa que o diga, vive sempre meio acossada e preocupada com regulamentações, regulações, controles, e ao mesmo tempo desrespeito às instituições republicanas. Vejam o que o PT faz com o Supremo Tribunal Federal por conta da condenação de algumas das suas principais lideranças. Então, a ideia democrática e republicana tem que estar muito forte para termos e construirmos um bloco que derrote este governo. Nesse sentido, vamos ver dos candidatos de oposição quem melhor pode representar isso. Então, este é um processo, está em debate, está em discussão. Eu diria a você que o partido tende a um apoio, se concretizar, a candidatura do Eduardo Campos. Mas não está excluída a hipótese nem de Aécio Neves e nem de Marina. Isso vai depender do processo. Agora, essa tendência de apoio a Eduardo Campos, o senhor tem uma ligação já de muito tempo com o ex-governador José Serra, que é um notório oponente interno de Aécio Neves dentro do PSDB. Quando o José Serra foi candidato a presidente, o apoio do PPS ocorreu naturalmente em 2010, na última eleição. Esse apoio a Eduardo Campos tem a ver com a escolha de Aécio Neves como nome do PSDB? Não. Por que Eduardo Campos e não Aécio Neves? Olha, essa é uma avaliação que está sendo feita. Eu poderia dizer a você o seguinte, que nós tivemos uma experiência exitosa com um candidato a prefeito de Porto Alegre, do PPS, que derrotou um PT que há 16 anos estava lá na administração municipal. E uma das características importantes não era de fazer uma oposição cerrada, como eu faço ao governo Lula e ao governo Dilma, mas alguém que possa ser o que está se discutindo pós-PT. Ao invés de ser contra o PT, é mais o pós, apresentando uma alternativa para o país até como o fim de um ciclo. Um ciclo que o PT está encerrando e de forma meio desastrosa, porque ele está trazendo de volta inflação, crise econômica séria, um país com incapacidade de crescer, o PIBinho é a demonstração desse desastre. Então, isso significa que nós precisamos construir um outro projeto. Não é simplesmente combater isso que está aí. Então, abre perspectiva para exatamente um Eduardo Campos, que era até bem pouco tempo e ainda continua nesse bloco de apoio ao governo, mas com uma crítica muito contundente que se assemelha, por exemplo, a uma crítica que Zé Serra faz
que nós fazemos a condução e a gestão econômica. Agora... Então, há características que você tem que analisar e, olha, ninguém fica pensando em ganhar uma eleição apenas com aquilo que era nosso. Mas se a gente puser trazer aquilo que era deles, melhor ainda, né? Então, Eduardo Campos pode representar isso. É algo a ser analisado. Se afirmar como uma alternativa eficaz, talvez seja aquele candidato com melhor chance de derrotar o que está aí. Dentro desse raciocínio de trazer um pouco do que está no governo com as críticas que a oposição faz, por que Eduardo Campos e não Marina Silva? E aí aproveito e pergunto, eventualmente, se Marina Silva não conseguir montar o seu partido, o Mobilização Democrática estaria disposto a abrigá-la para uma candidatura a presidente? Veja você a complicação que você fez no cenário. Claro, o problema de Marina, eu não sei se tem a mesma crítica ao modelo econômico que nós fazemos. Ela faz oposição, tem uma característica interessante, a questão ambientalista, que é hoje uma questão, eu diria, da agenda moderna, mas ela não tem a mesma crítica. Tanto é verdade que em 2010, ela inclusive no segundo turno não fez opção com quem fazia crítica a todo o populismo. Mas ela se declarou neutra em 2010. Né? Isso não é boa posição, inclusive é uma das coisas que a gente criticou. Ninguém num processo político desse pode declarar neutralidade. Isso não pega bem nem para a Suíça nas guerras que ocorreram na Europa. Pelo contrário, pega até muito mal. Muito menos você num processo eleitoral de uma presidência da República que está envolvendo os destinos de um país, eu sou neutro. Não existe neutralidade. Segundo turno é exatamente para isso. Você não chegou, mas tem alguém naquilo dali que possa ter maior identidade com o que você defendeu. Mas isso são questões passadas. Eu espero que agora em 2014 isso não ocorra. Mas eu diria a você que o PPS, ainda PPS, tinha oferecido a Marina, ela se integrar, inclusive, no congresso que o partido havia convocado e fazermos o congresso conjunto, já construindo a nova formação. Ela lá fez a opção pela rede. Né? Se isso não funcionar e ela desejar, o partido está aberto para conversar. Claro, até porque não vamos mudar, vamos ter de reabrir o debate, inclusive interno. E o partido não fecha a porta para nenhuma das alternativas, até porque seria uma imposição. Agora, isso terá que ter um tempo. Nós não podemos ficar indefinidamente aguardando e não definindo. Até porque pode ser importante uma definição, já que o governo apressou, antecipou, o governo tenta barrar com essa sua casuística proposta de mudança nas regras do jogo. Então é importante que a gente tenha este prazo, mas estamos abertos. E já dissemos, inclusive, a própria Marina Silva dessa possibilidade, até porque ela está se mexendo muito lá para tentar barrar o golpe aí parlamentar da Dilma. Temos conversado muito. Eu achei uma coisa, inclusive, você vê, tem males que podem, não tem esse ditado, que pode vir para o bem. Houve o mal do governo, ajudou um pouco a oposição a ter uma unidade agora que vai efetivamente ajudar a oposição no processo sucessório. Estávamos todos juntos no combate ao governo contra a violência do presidente e da presidente Dilma. Deputado, agradeço a participação do senhor aqui na TV Estradão. Agradeço você também, espectador. Até a próxima.